Isaías 59, verso 1 e 2, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Eu queria fazer uma oração nessa noite. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela seja agora, Pai, ministrada ao coração dos teus filhos. Fala ao coração de cada um, Senhor. Que eles possam, Pai, receber porção da tua palavra nessa noite, Pai. Não aquilo que eles querem, mas aquilo que eles precisam ouvir, Jesus. Obrigado por essa noite, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tem som aí? Feche seus olhos agora no momento. Escuta quando clamo e acalma o meu. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Canta que ele é a cura para você. Creio que tu és a cura. Mais uma vez, repita. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém? Aleluia. Eu cantei essa música proposital nessa noite. O autor dessa música se chama Mike Guglielmitti. Mike Guglielmitti. Ele é um australiano da igreja Hillsong, não sei se você conhece. E ele compôs essa música no momento que ele começou a ministrar essa canção. Ele é o autor dessa canção. O nome dela é Curador, né, em inglês. Creio que tu és a cura, em português. Então, ele começou a ministrar essas canções. Ele apareceu em vários estádios. Ele pregava, às vezes com balão de oxigênio. Ele alegou que estava com câncer, em estado terminal, né? Por mais de 2 anos ele ministrou nas igrejas ao redor do mundo todo essa canção. E essa canção, ela curou muita gente. E essa canção, ela fez milagres no nome de Jesus. Mas acontece que ele estava mentindo por mais de 2 anos. Ele não estava doente de câncer. Ele tinha enganado sua família. Ele tinha enganado toda a sua igreja, seus pastores. E ele ministrava essa canção fingindo que estava quase doente, mas na verdade era um grito de socorro dele, porque ele estava preso num pecado de pornografia. E ele cantava como se estivesse doente, mas ele estava na verdade preso a um pecado da alma, preso a um pecado de área sexual. Ele não estava com doença física nenhuma. E ele ministrou muito tempo. Se você ver no YouTube, você vai ver algumas imagens dele ministrando essa música. Ele estava com balão de oxigênio, com coisa, mas era tudo fingimento. Era o pecado da alma que estava gritando. Era o pecado da alma que estava matando ele aos poucos. E eu estava pensando sobre a célula, a última célula que nós fizemos do estudo agora, na segunda-feira, na terça-feira. Falamos sobre o Salmo 1, verso 1 e 2. E lá está falando que aquele que tem prazer no Senhor medita na sua lei de dia e de noite. Eu estava pensando comigo, o que é dia e noite na palavra? Dia e noite quer dizer momentos de escuridão, momentos de treva. Muitas vezes nós estamos em pecado, em momentos de escuridão, e nós abrimos mão da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos, nossa alma está gritando, nossa alma está gemendo, e nós abrimos mão da palavra de Deus, justamente ao contrário do que deveríamos fazer, que é correr para a palavra de Deus. O Salmo verso 2 diz que
Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Vocês lembram disso que estavam na célula? Eu ministrei isso com eles, eu fiquei pensando nisso. Mas como pode? Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ele não seca, porque o Espírito Santo rega constantemente. Fala que as folhas são verdes constantemente, independente da estação. A folha, o salmista diz que aquele que medita na palavra de noite, ele tem as folhas constantemente verdes, porque depende do Senhor. Muitas vezes nós passamos por momentos de pecado, nós abrimos mão da palavra de Deus, nós abrimos mão de estudar aquilo que vai salvar a nossa vida, aquilo que vai dar alívio para a nossa alma. Essa canção, ela foi um grito de socorro de uma pessoa desesperada por salvação, uma pessoa que não aguentava mais. Ele não tinha nenhuma doença física. É o peso do pecado que consome o homem. O verso 2 aqui fala que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você já parou para pensar a consequência do pecado na alma do homem? A consequência do pecado na vida do homem? Se você parar para pensar, o homem ele foi feito santo, ele foi feito puro na presença do Senhor. Mas quando a queda do homem aconteceu, o pecado entrou e a morte entrou junto. E a partir dali, o homem ele passou a perder a conexão com o seu Salvador. Ele não teve mais o acesso direto ao seu Salvador. E como ter uma vida frutífera quando nós estamos numa condição dessa? Quando a igreja está passando por um momento em que as pessoas não estão recebendo a porção da palavra, quando as pessoas não estão se atentando à palavra de Deus, como que nós vamos ser frutíferos? Uma igreja que cresce, uma igreja que rompe, quando nós não observamos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Como seremos frutíferos, né? Como o estudo foi ministrado, e nós estamos há um tempo ministrando sobre frutos, não é isso? Como seremos frutíferos na casa do Senhor? Como seremos frutíferos como pai de família, na nossa casa? Se nós não observarmos, abrimos mão da palavra de Deus como centro da nossa casa. O texto diz que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele recebe água constantemente. É a ligação direta com Deus. É a ligação constante com o Senhor. É isso que vai te alimentar. Não é você abrir mão das coisas com entretenimentos e abrir mão da palavra de Deus e colocar o Senhor em segundo plano. Você não está sendo alimentado dessa forma. O pecado está batendo a sua porta. Todo dia o pecado vem, não tem a canção? Mas hoje vai ter cura para a tua alma. Hoje eu profetizo, nessa noite vai ter cura. Você vai receber a porção da palavra de Deus. Você vai sair daqui entendendo qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? Frutificar na casa do Senhor. Como que você vai fazer isso? Uma coisa é a gente ter uma vida de pecado. Uma coisa é nós vivemos no lamaçal do pecado. Nós não atentarmos para as coisas de Deus. E outra coisa é o acidente. O pecado é um acidente. O texto falou bem claro aqui. É a iniquidade que faz separação entre você e seu Deus. E o pecado encobre os olhos. Pecado e iniquidade não é a mesma coisa. Pecado, todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça do Senhor. Mas o que nós não podemos ter é uma vida de pecado. Uma vida no pecado. Lá em 2 Coríntios 5, verso 17 diz o quê? Se alguém está em mim, se alguém está em Cristo, né? Nova criatura é. Paulo dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, os que tudo se fez novo. Ao contrário disso, se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você não está em Cristo, você não é nova criatura. Tem pessoas que estão na casa de Deus sentadas, elas estão aqui recebendo porção da palavra, mas elas não são nova criatura. São pessoas que estão aqui, estão plantadas aqui na casa do Senhor, estão recebendo palavra, recebendo canções, recebendo ministrações, mas elas não são novas criaturas, pessoas que vivem com a vida em pecado. Eu creio que aqui não tem ninguém assim, né, irmãos? Amém? Se você é nova criatura, dá um forte aplauso ao Senhor aí. Você é nova criatura? Aplauda o nome do Senhor aí. Eu creio que você vai sair daqui com um novo pensamento. Jesus foi muito claro. O pecado ele tem um peso para a alma humana. Por que Jesus falou que lá em Mateus 11:30, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve?
Por quê? Porque o pecado ele tem um jugo pesado. E o fardo do pecado ele é muito pesado para a alma humana. Você vê pessoas que são internadas, muitas pessoas, grande parte das pessoas que estão no manicômio hoje, são pessoas que não trocaram fardo, ficaram acumulando pecados, ficaram acumulando iniquidade, ficaram acumulando e chegou um tempo que a alma não aguentou. O pastor Jorge Linhares falou isso. Uma vez ele foi ministrar ele foi orar com uma pessoa no manicômio, e ele falou que quando ele chegou lá, que ele colocou a mão na pessoa, ele orou em voz alta, né? As pessoas estavam no pátio, quase todas elas caíram na hora, endemoniadas. E ele ficou olhando aquilo e falou: não vou conseguir, como é que eu vou expulsar o demônio de todo mundo? A pessoa mesmo que ele estava orando não se manifestou, mas as pessoas que estavam próximas, ele gritou, ele clamou o sangue de Jesus no pátio do manicômio, muita gente caiu. E ele ficou olhando aquilo e falou: como que eu vou fazer agora? Tanta gente aqui caída. Ele teve que pedir ajuda às pessoas para expulsar. Muitas pessoas que estão hoje internadas são pessoas que estão com doenças psicossomáticas devido ao pecado, devido ao peso do pecado. Mas o Senhor disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há alívio para nós, há alívio para a tua vida, querido, no Senhor. Você crê que há alívio para a tua vida? Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado de nós, amém? Aleluia. Mateus 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado apaga, porque todos nós somos pecadores, amém? Todos nós temos pecados, e nós temos a nossa recompensa. Mas qual a diferença entre aquele que peca e aquele que peca e se arrepende? Aquele que peca e se arrepende, em vez de ele receber a morte, ele recebe vida. Ele lança sobre o Senhor o seu pecado, ele lança no Senhor, ele se arrepende do pecado, ele não carrega mais esse peso. A recompensa que seria pelo pecado dele, ele lança sobre Cristo. Todos pecaram, não há ninguém nesse mundo que não peque. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você tinha a glória de Deus, o homem tinha a glória de Deus lá no Jardim do Éden. O homem, ele tinha a porção dele de presença do Senhor, mas quando ele pecou, ele caiu, ele perdeu esse direito. Mas o Senhor proveu um novo caminho, amém? O Senhor proveu um novo caminho para reconduzir o homem à sua presença. E é esse caminho que nós estamos ministrando aqui hoje. É esse caminho que nós estamos aqui para falar hoje, que há solução para o teu pecado, há solução para você. Não tem nada perdido, querido. Há solução ainda há esperança para a árvore que foi cortada. A palavra diz: Ele diz que o meu jugo suave, o meu fardo é leve. O peso do pecado, se você pegar um celular, por exemplo, uma Bíblia dessa aqui, é um peso pequeno, certo? É um peso pequeno, você segura um peso pequeno, mas você consegue segurar esse peso aqui por 2 dias nessa posição aqui? Por 1 dia, você quer? O pecado é assim. Por mais que ele seja pequeno, por mais que ele seja aos seus olhos uma coisa irrelevante, quando você segura, você não lança ele sobre o Senhor, você segura ele na sua mão. E o peso, com o tempo, ele vai te matar. Esse peso você não vai aguentar. Ao passo que o pecado, quando ele é muito pesado, e você, mesmo ele sendo muito, muito, muito pesado, e você lança sobre Cristo, você está se tornando mais forte. Por quê? Porque quando todo peso que você se livra, você pega esse livro, você se torna mais forte. Todo peso que você segura ele, você não aguenta, ele sucumbe. Assim é o pecado. O pecado que você segura e você não lança no Senhor, você acumula ele para você na sua vida. Ele vai sujando, ele vai pesando, ele vai tirando a sua comunhão com o Senhor. O pecado, ele tem o poder de sucumbir a alma do homem. O pecado, ele tem o poder de fazer você perecer, porque se você não se livrar do peso,
uma hora você não vai aguentar, né? Em Lucas 5,32, o Senhor fala assim: eu vim ao mundo para salvar os pecadores. Jesus fala: eu vim ao mundo para salvar pecadores. Todos nós somos pecadores, amém? Mas Ele veio para salvar eu e você do peso do pecado, da consequência do pecado. Ele veio, o sacrifício dele não foi em vão. O sacrifício dele não foi para que você não continuasse aí nessa vida, não. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Quantos querem vida em abundância aqui? Quantos querem receber vida em abundância do Senhor? Lance sobre Ele o seu pecado, então. Aquilo que você está ocultando, sabe? Nós temos pecado que a gente mesmo não... Nós temos pecado que a gente mesmo às vezes nem pensa, nem sabe que é pecado. Por exemplo, você tem o costume de orar? É um exemplo que eu vou dar. Você tem costume de orar constantemente? Tem pessoas que não têm, são cristãs e não têm costume de orar. Elas estão desobedecendo o mandamento do próprio Cristo. Ele fala: orai e vigiai. Não é preciso você cometer um pecado de transgressão, não. Se você não observa uma lei do Senhor, se você não observa o mandamento do Senhor, Paulo fala: orai sem cessar. A oração ela faz parte da vida do crente. A oração ela é um mandamento do próprio Cristo para você. Mas por que você tem que orar? Para você, justamente nesses momentos, passar para o Senhor tudo aquilo que você está sentindo. Você não tem que carregar peso algum, amor. Você tem que lançar sobre Ele tudo. Lança sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Lança sobre Ele todo o peso, tudo aquilo que está te matando, que está te sufocando a tua alma. Porque as nossas vestes têm que estar limpas. O pecado, ele, além do peso, né, que a gente carrega, porque lá no Espírito Santo tem os estivadores. Lá em Irupi, por exemplo, tem aqueles caras que enchem o caminhão de café, né? Eles pegam aqueles pesos. Há 20 anos não tinha nem academia lá, mas os caras eram tudo maçaroca. Os caras eram tudo... É peso de 60 a 80 quilos. Mas por que os caras, eles suportavam tanto tempo isso? Porque eles pegavam o peso daqui e jogavam para cá. Eles não carregavam peso longa distância. Eles não ficavam com peso muito tempo. Então o peso, mesmo o peso sendo muito grande, quando você se livra dele, ele te torna mais forte. Mesmo o peso sendo quase insuportável, mas quando você se livra dele rapidamente, quando você lança sobre Cristo, você se torna um crente mais forte. Porque você sabe em quem você está crendo. Você sabe que tem alguém que pode te salvar, tem alguém que pode aliviar o teu peso. Amém? Outra coisa que o pecado traz na vida do homem: sujeira. Você já viu aquela série Acumuladores Compulsivos? A pessoa, ela acumula tanta sujeira na casa dela, tanto lixo, que ela não consegue nem transitar pela casa dela. Ela não consegue andar pelos cômodos, ela quer achar alguma coisa, ela não consegue. Às vezes nossa vida está assim, a gente segura tanta coisa, a gente segura tanta mazela, a gente não entrega, não coloca aos pés do Senhor e vai acumulando tudo dentro da nossa casa espiritual. Ao passo que depois você não consegue, você mesmo não consegue transitar pela tua casa. O Espírito perde o acesso. O Espírito Santo não consegue acessar porque você está tão sujo. Você não lançou, você não se livrou do peso do pecado e da sujeira do pecado. Mas está um mecanismo que o próprio Cristo criou para limpar a tua vida. Eu vou falar sobre ele agora aqui. O pastor Jorge Linhares também, ele ainda falando sobre sujeira, ele falou que em certo momento ele estava na casa dele, ele contratou um pacote de internet para a casa dele, pacote de televisão, e ele estava passando lá os canais, né, da TV e tal. Aí passou um canal pornográfico lá, e ele viu que ele continuou passando, mas ele ficou tentado a voltar e assistir novamente aquele canal. Quem conhece o pastor Jorge Linhares aqui? É um pastor que eu sempre ouço ele. E ele ficou tentado a voltar novamente para ouvir aquele canal. E ele viu: caramba, o pecado está me tentando, o diabo está me tentando. Ele teve discernimento. Então ele chamou o filho dele, falou: filho, bota uma senha nesse canal aqui para mim. Bota uma senha de 10 números que eu não consiga nem... O filho dele colocou a senha. O que ele fez ali, querido? Ele cortou o mal, ele fugiu da tentação. Ele cortou o mal pela raiz. O
filho dele colocou a senha, ele falou que nunca mais ele teve a tentação. Por quê? Porque ele evitou algo. Porque aquilo ali traz sujeira. Imagina uma pessoa ministrando a palavra igual ele ministra, sem espírito, sem unção do Espírito Santo. Ninguém consegue. Eu não tenho o poder de fazer as minhas palavras entrar no teu espírito, mas o Espírito Santo tem. O pastor Jorge Linhares, ele falou sobre isso. Eu não conseguiria ministrar a palavra do Senhor se eu permanecesse vendo aquele canal, aquela coisa disposta lá em casa. E tem pessoas que têm e não se incomodam, né? Mas é um prato aberto para Satanás, são portas abertas, pecado na nossa casa. Imagina se nós fôssemos uma árvore plantada, porque nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Nós recebemos o Espírito Santo, somos ministrados. Mas se nós fôssemos uma árvore plantada junto a um lixão, por exemplo, você comeria uma fruta que caísse de um lixão? Assim é o pecado. Você se alimenta de coisas que não é. A tua raiz não foi preparada para isso. Sua raiz foi preparada para você receber porção do Espírito Santo, água limpa, água corrente. Mas se você está num ambiente e você é todo sujo, todo contaminado, a árvore também estará contaminada. E assim é um pecado na vida do homem. E esse pecado é que faz separação entre nós e Deus. Você não está entendendo, querido. Se você está em pecado, você está separado de Deus. Se você está em pecado, você não tem comunhão com o Espírito Santo. Mas isso é muito grave. Porque se você se diz evangélico, se diz crente, cristão, você tem que estar plantado onde as águas são limpas, onde as águas são correntes. Amém? A palavra diz que para tudo tem solução, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mesmo o pecado sendo abundante na tua vida, a graça do Senhor é superabundante. Só basta você tomar a decisão de lançar sobre eles os seus pecados, de pedir perdão dos seus pecados, de se arrepender dos seus pecados. Eu vou falar agora sobre arrependimento. O arrependimento é um mecanismo criado pelo próprio Deus, para que a nossa alma fosse descarregando, sabe? Para que nós não acumulemos os pecados. O arrependimento foi o próprio Deus que criou para que nós possamos nos limpar cada dia. Você pensa uma hidrelétrica, por exemplo, a hidrelétrica que acumula água ali, ela vai acumulando. Chega um momento que eles têm que abrir as comportas, porque senão ela estoura. É assim a nossa vida. Nós somos essa hidrelétrica espiritual. Nós vamos nos enchendo. Mas graças a Deus que nós temos um mecanismo de escape, que é o arrependimento. Todos nós fomos chamados ao arrependimento, não porque Deus abriu ali uma exceção para que nós fôssemos salvos por Ele, não. É porque nós precisamos. A nossa alma precisa de socorro, a nossa alma precisa, porque há um Deus no céu. Há um Deus no céu que olha por nós. Nossa alma precisa recorrer a alguém para ter um escape. Tem um detalhe importante nesse texto, é que é Salmo 130, verso 5. Deixa eu até colocar aí. Salmo 130, verso 5 diz que o perdão pertence a Deus. Não, é verso 3, por favor. Olha aí. Se tu registrasses, Senhor, os meus pecados, se tu registrasses os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Imagina se o Senhor estivesse lá anotando o seu pecado todo dia. Como nós subsistiríamos? Quem de nós subsistiria de pé se o Senhor anotasse nossos pecados e Ele cobrasse esse pecado? A graça dele, que superabunda em nós, é que não deixa Ele exercer o juízo sobre nós. Porque quando Ele olha para nós, Ele vê o Filho dele, Jesus Cristo, que está sobre nós, que já pagou os nossos pecados, amém? Então há escape para você, querido. Há escape para nós. Abra nessa noite aí essa comporta aí, querido. Abra essa noite essa comporta do pecado. Vai se limpando, vai se livrando, vai confessando os seus pecados. Eu não sei se você tem algo oculto na sua vida particular, privada, mas você tem que lançar sobre ele, porque o pecado ele traz a morte.
salário do pecado é a morte. Mas por que eu tenho que me arrepender? Atos 17:31 diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Todos nós seremos julgados. Se você está vindo na escola bíblica dominical, você já aprendeu isso. Você vai passar pelo tribunal de Cristo, ou você vai passar pelo tribunal do trono branco. E adivinha quem vai estar lá nos dois? Aquele a quem nós, muitas das vezes, nós negligenciamos na nossa vida cristã. Cristo estará nos dois tribunais, para recompensar um e no outro para condenação. Agora basta você pensar e imaginar em qual tribunal que você quer estar. Em qual tribunal você quer estar? Você quer acumular os pecados? Você quer... O pecado acumulado, ele tem um nome, tá? É iniquidade. O pecado reiterado, não confessado, o pecado não arrependido, ele é iniquidade perante o Senhor. Todos nós prestaremos conta um dia ao Senhor de tudo aquilo que nós fizemos no corpo. Amém? A válvula de escape é o arrependimento. Essa válvula que abre a hidrelétrica, que eu falei, é o arrependimento. Quando você lança sobre o Senhor, você vai esvaziando, você vai esvaziando. Você não acumula, você não fica todo pesado, você não carrega peso, você não carrega sujeira. Você vai pecando, você vai lançando sobre ele seu pecado, vai se arrependendo. O arrependimento é essa válvula de escape que nós temos. Tem outra válvula de escape chamada confissão. Tempo, distância e silêncio. Tempo, distância e silêncio não oculta pecado de ninguém. Tem pessoas que falam, mas eu pequei há tanto tempo. Lá em 2013 eu pequei contra a pessoa. Mas você não se arrependeu. Esse pecado, você não se arrependeu. Distância, você pecou no céu lá em São Paulo, mas você veio para o Rio. Se você não se arrepender, o pecado permanece. E silêncio, quando você guarda o pecado, quando você oculta de todo mundo, não adianta, querido. A única forma é você lançar sobre Cristo, lançar sobre o Senhor. A única forma de você se esvaziar de todo o pecado, de toda a mazela, é você lançar sobre Cristo, porque Ele é que tem o poder de perdoar os pecados. Salmo 130, verso 4, eu não coloquei aqui. Ele fala, o perdão a ti pertence para que todos o temam. O perdão pertence a Deus. Você pode até pecar contra o seu irmão, você vai lá e ele te perdoa, mas não perdoa o pecado. Ele perdoa a ofensa que você fez contra ele. Mas o pecado da sua alma, se você não recorrer a Deus, você está acumulando na sua alma o pecado. O clima está pesado, irmão. Amém, queridos? Oh, Jesus. Outra coisa, querido. Tiago 5, verso 16 diz assim: confessai uns aos outros os vossos pecados, para que sejam curados. O pecado que você pede perdão a Deus, Ele te perdoa, Ele limpa a sua alma. Mas o pecado que você confessa com o teu irmão, ele tem o poder de curar você. O pecado que você confessou contra o teu irmão, você vai lá e pede perdão a ele, você confessa a ele o pecado, tem o poder de curar a sua vida também. O Senhor perdoa a tua alma, mas você é curado quando você fala para o teu irmão. Tiago 5, verso 16 diz assim: confessais uns aos outros os vossos pecados, para que sejam curados. Aí você imagina, né, quantas vezes você já foi até teu irmão, quantas vezes você já pediu perdão ao irmão, ou quantas vezes você já confessou para o irmão um pecado. Quantos de nós temos isso é um mandamento de Tiago, da carta de Tiago. E é um mandamento do próprio Cristo, porque quando você expõe o teu pecado, você não faz de novo. Tem pecados, dependendo da hierarquia da igreja, da pessoa, de quem cometeu o pecado, ele tem que confessar aqui na frente, ele tem que ser repreendido em público,
Por quê? Por que não bastava falar com Deus e falar com a liderança? Não. Porque aquilo vai trazer cura para a pessoa. Aquilo vai trazer cura. A pessoa, ela não vai voltar a fazer. Toda vez que ela for pensar, ela vai causar dor nela. E o intuito é exatamente esse: causar dor. E o perdão. O monopólio do perdão é do Senhor. O monopólio do perdão é do Senhor. Não há ninguém nesse mundo que possa perdoar o teu pecado se não for o Senhor. Não há ninguém nesse mundo que tenha o poder de perdoar pecado a não ser Deus. Por isso que nós temos que lançar nosso pecado e recorrer ao Senhor, porque Ele é o único, é Ele que é o único que tem o poder de perdoar pecados e limpar tuas vestes, te tornar habilitado novamente a ter comunicação com Ele, porque Deus não atende a pecadores. A palavra diz que Deus não ouve a pecadores. Se você quer ser ouvido por Deus, confesse o teu pecado. Se você quer ter uma comunicação com o Espírito Santo, se você quer ter um novo relacionamento com Deus, confesse nessa noite o teu pecado. Não precisa confessar para mim, mas você pode no final vir aqui à frente, nós vamos orar. Falando em perdão, eu estava pensando, eu vi um testemunho de uma pessoa que ele falou que teve um amigo dele que morreu, que faleceu, né? E ele foi fazer o culto fúnebre do amigo dele. Ele era pastor lá no Rio de Janeiro. E ele falou que fez o culto fúnebre ali, aí a esposa orando, né? Os filhos chorando, todo mundo chorando e tal. Aí foram para casa. Aí no final todo mundo foi para casa, ele foi para casa dele também. Quando aquela mulher e os filhos chegaram em casa, quando ela chegou em casa, tinha uma mulher lá com várias fotos, dizendo que ele tinha outra família, comprovando que ele tinha uma família paralela. Ele tinha acabado de despedir o homem com culto, o homem tinha acabado de ser enterrado. Aí quando chega em casa a família descobre que não é nada daquilo. São pessoas que vivem em pecado, uma vida de pecado, pessoas que não se arrependem, sabe, ficam aqui no meio da igreja, passando como se fosse 007. Mas o perdão, ele está disponível para quem se arrepende, amém? O perdão do Senhor, ele está disponível. Esse pastor falou que a esposa confessou, falou para ele depois, ele ficou escandalizado, ele falou tanta coisa no velório, como o homem viveu uma máscara, uma vida de máscara, uma vida de mentira na igreja. E ele foi e fez esse culto, orou, despediu o homem. Quando chega em casa, o homem não era nada daquilo, a própria família não sabia. O céu, querido, ele não é para pessoas bonzinhas, não. O céu é para pessoas arrependidas. O céu, ele não é para pessoas que parecem ser pessoas boazinhas, pessoas que fazem boas obras, não. O céu é para pessoas que se arrependem dos pecados. O céu é para pessoas que querem progredir na caminhada cristã. O céu é para pessoas que são arrependidas do pecado. O céu é para pessoas que fazem questão da presença do Espírito Santo. Por isso que eu ministrei aqui no início, cura. O céu é para quem quer ser curado. O céu é para quem quer ser, sabe, ministrado, quer ter comunhão com o Espírito Santo. O céu não é para qualquer um, querido. O céu é para pessoas arrependidas. Deus não exige perfeição, Ele exige que nós progredimos na vida cristã. Ele não é para a pessoa que está parada na vida cristã. Vou ler a palavra. E por último, santificação e graça. É aquilo que está disponível para você quando você confessa. Eu não estou falando de você confessar um pecado, estou falando de você ter o recurso, o hábito de recorrer ao Senhor. Não estou falando que você está escondendo o pecado, nada disso. Estou dizendo que você precisa, cada vez que você pecar, recorrer ao Senhor. Você precisa, toda vez que você pecar, você sabe que tem um advogado ainda que está lá, sabe? Ele está disponível para você. Ele está ainda disponível para perdoar o seu pecado. Mas vai chegar um dia que ele vai vir como juiz e vai julgar. É isso que você tem que ficar atento. Hoje você está aqui, mas amanhã, quem sabe, você não vai estar mais aqui. É isso, é uma coisa que eu chamo muita atenção. É isso, às vezes nós pensamos que a gente está numa marcha tranquila, do nada acontece alguma coisa, a gente não está mais aqui. A vida é curta, amém? Então o céu para pessoas arrependidas. Santificação e graça. Teve o meu cunhado, ele, acho que ninguém aqui conheceu, nem Febinho conheceu.
Meu cunhado, ele faleceu com 29 anos. E quando ele estava doente, ele teve um tumor, né, na barriga, espalhou, não teve jeito. Quando ele se internou, próximo ao quarto que ele estava, tinha um rapaz, filho de um pastor, que também estava com a mesma doença. Só que esse rapaz, o pai dele estava fazendo daqui, ó. Eu conheci ele. O pai dele estava fazendo daqui para ele se converter. Só que ele se sentia tão indigno, ele estava no leito de morte, ele estava quase morrendo. Faltava pouco para ele morrer. Ele estava desenganado, assim como meu cunhado também estava. Mas o pai dele estava tentando converter, tentando pregar para ele: você vai morrer, você tem que aceitar Jesus, você tem que se converter. Ele: não, pai, eu passei a vida toda no pecado, passei a vida toda agora, eu não sou digno, desse arrependimento, eu não sou digno de agora, nesse final de carreira, eu me converter e voltar para Jesus. Jesus não vai nem aceitar, pai. Ele estava se sentindo indigno. Aí o pastor, ele tinha perguntado, aí eu falei: explica para ele que graça é exatamente isso. Quando a gente não merece, quando a gente não tem como, quando a gente não faz nada para merecer, a graça do Senhor vai lá e nos alcança. É exatamente esse o significado de graça. Fala que ele depende da graça do Senhor, e o Senhor está tendo graça com ele agora. O pai dele explicou isso para ele. Naquele momento ele levantou a mão ao Senhor em lágrimas. Ele conseguiu entender o significado de graça. Graça é quando você não merece. Seus pecados são tantos que você pensa que você é indigno de receber a porção do Senhor. Naquele momento ele levantou a mão. Acho que 1 ou 2 dias depois ele morreu. Mas ele morreu salvo, porque ele aceitou a graça. A graça que é disponível para mim e para você. Pode se colocar de pé nesse momento, querido.